Hoje eu vou contar a história de duas amigas que eu tenho. A primeira é toda dona de si, ela não tá nem aí pra opinião dos outros. Essa aí sabe viver, viu? E ela não perde nenhuma oportunidade que a vida dá. Ela é super comunicativa, extrovertida, adora ir em festa, conhecer gente nova. Ela não é muito de namorar sério não, mas já teve vários amantes. A segunda é casada e mãe extremamente dedicada de 3 lindas crianças. E dá pra ver na cara deles que eles são muito bem cuidados. Ela até começou a fazer faculdade de filosofia um tempo atrás, mas ela precisou abandonar devido à demanda com os filhos. Hoje em dia ela costura e trabalha home office, além do cuidado com os filhos e com a casa, onde ela passa a maior parte do seu tempo. E se eu te contar que essas duas amigas são a mesma pessoa e que elas estão aqui bem pertinho de mim? Olá, meu nome é Georgiana e esse é um conjunto de vivências, desabafos e aprendizados que eu fui juntando depois de passar por 3 gravidezes não planejadas antes dos 25. Em 2013, grávida aos 16. Em 2017, grávida do meu melhor amigo gay. E em 2021, grávida do meu namorado infértil. Vamos lá, gente. Eu sempre fico um pouco constrangida na hora de me apresentar porque eu não tenho uma graduação. Não que isso seja ruim, mas eu gostaria que as pessoas dessem um pouquinho mais de crédito para quem decidiu viver a vida intensamente e acabou aprendendo com os próprios erros ao invés de apenas na teoria. Quando as pessoas me perguntam, o que é que você faz? A resposta curta é filhos. Mas não é pela religião, por favor, não me entendam errado. É pela mais pura inconsequência de querer viver todos os prazeres do mundo como se não houvesse amanhã. E como vocês sabem, houve o amanhã. E houve o 9 meses depois. E cá estamos hoje, 10, 6 e 3 anos depois. Olha, mas eu já quero adiantar que eu não odeio a maternidade. Não mais. Hoje em dia, a maternidade me encanta mais que qualquer outra coisa no mundo. Não há nada que nos ensine mais sobre a natureza e sobre o ser humano, que nos conecte com o divino do que a maternidade. A maternidade é um renascimento. E para nascer de novo, você precisa morrer. E a morte é um luto. E eu já fui aquela amiga mãe que ficava falando para todas as amigas, não tenha filhos, vai acabar com a sua vida. Porque era a forma como eu protegia o meu ideal de mulher livre, independente, que não precisava de ninguém para fazer os seus próprios planos. Até o momento que eu percebi que estava sendo muito autodestrutivo. O que eu queria já não era mais possível. Mas quando uma porta se fecha, abre um leque de possibilidades, né? E hoje em dia eu amo ser mãe. Durante muitos anos mesmo, eu senti muita vergonha da minha história, a ponto assim de não conseguir falar sobre ela. E sempre quando eu precisava, por algum motivo, falar alguma coisa da minha história, meu brilho sumia e eu ia junto com ele. Eu não sou mais essa pessoa, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e eu quero que todas nós tenhamos. Então, por mais que a minha história não seja igual à sua, a gente sabe que nenhuma experiência é individual. Aqui eu vou compartilhar algumas experiências que me fizeram sentir de uma forma que vocês já devem ter se sentido 1 milhão de vezes na vida. Eu quero contar para vocês o que eu aprendi com a minha vida e eu quero também aprender com vocês. Eu sei que vocês já querem que eu pulo para a parte onde eu fiquei grávida do meu amigo gay, se o meu marido é realmente pai da minha filha, se ele é infértil ou não. Calma, vocês vão entender tudo. Mas para entender, vocês precisam conhecer a pessoa que está por trás dessa história. Então vamos falar um pouquinho de onde tudo começou. Vamos começar do começo. Georgiana. Um nome comum no mínimo, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu odiava ter recebido esse nome. Eu só queria chamar alguma coisa mais simples, tipo Bárbara, Giovana, Luísa, sei lá, alguma coisa mais pronunciável, digamos. Mas não. Meu pai quis que eu chamasse Georgiana. E toda vez que eu precisava falar meu nome para alguém, eu precisava falar em sílabas. Georgiana. E quando eu precisava soletrar? Georgianna. Isso. Meu pai ainda fez questão de colocar com 2 N's. E não foi só pelo fato dele achar mais chique, não. Segundo ele, ele resolveu colocar 10 letras por causa da numerologia.
Isso mesmo, numerologia. Ele queria que o total de letras do meu nome se resultasse no número 1, porque segundo a numerologia, o número 1 é o que representa a força para superar barreiras e criar projetos de qualquer maneira. É o número dos desbravadores e dos campeões. Enfim, assim ele fez. Um nome com 10 letras, porque 1 mais 0 é igual a 1. Esse papo tá ficando meio místico, né? Mas eu juro que isso é coisa do meu pai. Mas assim, já que a gente entrou nisso, eu fico me perguntando se na época meu pai já tinha ideia que eu nasceria leonina. Os aspectos então da numerologia e astrologia se uniram perfeitamente, nasceu eu. E como chegamos no nome de Georgiana? Da maneira mais mística possível. Isso mesmo, meu pai sonhou com o meu nome. Era uma grande missão, né? Escolher nomes ainda é uma grande missão, escolher nomes. Mas meus pais tinham aqueles livrinhos de nomes e significados dos nomes, enfim. Mas certo dia meu pai sonhou que uma tia falou que meu nome seria Georgiana e pronto. Tava aí o sinal que ele precisava. Minha mãe tentou espernear, mas contra fatos, ou melhor, contra sonhos, não há argumentos. E assim nasceu a Georgiana, para chegar ao mundo, para mostrar que menina não é mais tranquilo. Minha mãe me conta que quando eu nasci, todas as enfermeiras foram lá me visitar porque não era comum uma recém-nascida não ter cara de joelho. E segundo relatos, eu era recém-nascida perfeita. Menos segundo o relato do meu pai, que na verdade quando ele me viu, ele disse que eu parecia o Chuck. Isso mesmo, o Chuck, o boneco assassino. Na defesa dele, ele falou isso, falando do Chuck antes dele virar assassino. Mas mesmo assim, né, gente, podia ter um repertório melhor de filmes com bebês, né? Enfim. Georgiana significa dona de muitas terras. Eu escutei isso desde criança e eu sempre acreditei que o nome fosse como uma profecia nas nossas vidas. E no meu caso foi. Não do jeito literal. Na minha cabeça eu seria muito rica e dona de muitas terras e as terras estariam no meu nome, mas isso não aconteceu. Ainda não. Mas eu sou sim dona de um grande legado e as minhas terras são férteis. De mim nasceram 3 crianças que em situações comuns não seriam concebidas. Mas a gente ainda vai chegar lá. Eu sou filha de Luciana e Paulo Henrique, as minhas primeiras referências de afeto e confiança. E eles também tiveram a própria experiência de vidas bem intensa deles. E eles se curaram através da fé. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, elegante, glamurosa. E ela consegue ser mais bonita ainda por dentro. Ela é formada em administração e ela passou a maior parte da vida dela trabalhando com isso. Mesmo trabalhando muito, desde que ela se converteu, ela começou a participar de estudos com mulheres na igreja. E aí ela começou a dar aulas e palestras com o intuito de ajudar mulheres também. Num certo momento, ela percebeu a aptidão que ela tinha para cuidar das pessoas e começou a cogitar fazer o curso de psicologia, apesar de achar um pouco tarde. Mas depois de muito incentivo da família, hoje ela está cursando psicologia lá em Belo Horizonte. Já meu pai era o nerd da turma, cabeludo, autodidata, ele sempre gostou de tocar, então ele aprendeu a tocar vários instrumentos sozinho, participava da banda da igreja, ele sempre foi da igreja, porque a família dele era da igreja batista, até que teve um momento quando ele cresceu que ele virou ateu, depois de tantas coisas ruins que foram acontecendo na vida dele. Depois de muito tempo sendo ateu, ele só conseguiu reconstruir o casamento dele com a minha mãe através da igreja. E aí eles voltaram para a igreja, meu pai se converteu, a minha mãe também se converteu e a gente começou a congregar uma igreja pentecostal lá em Uberlândia. Que, gente, sabe aquelas igrejas assim, aquelas igrejas que falam línguas? E assim, nada contra, eu entendo a fé, eu respeito a fé de todo mundo, mas era assustador para mim na época, porque pensa, eu era uma criança, eu chegava lá, eu via um tanto de gente deitada no chão, colocava manta assim, mas era o nível da igreja. E eles eram muito conservadores, né? Atualmente eu tenho a minha fé, mas aquele papo todo me fazia me sentir bem oprimida. E mais me afastou do que me aproximou de Deus, de fato. Porque eu era uma criança que não podia gostar de Xuxa nem de Rebelde, porque era do diabo. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma bolsa da Roberta e eu precisei jogar essa bolsa no lixo. E foi assim, como jogar um pedaço de mim fora. Porque eu sentia como se eu fosse a Roberta na época que eu assistia Rebelde.
e eu precisei parar de assistir. Mas hoje em dia meu cabelo é vermelho, pelo menos. Pra você ver, a gente cura os traumas de uma forma ou de outra. Aí chegou num momento que eu não podia mais escutar músicas do mundo, só podia escutar músicas de Deus, ou seja, louvores. Mas eu queria escutar a Pitty. Aí o que eu fazia? Eu pegava um CDzinho escondida, gravava e levava para o Euclides da van colocar enquanto ele me levava para a escola. Na verdade, a van era o meu momento de transformação, que eu só sentia que eu podia ser eu mesma quando eu saía de casa. Então, quando eu entrava na van, eu pedia para o Euclides colocar meu CD, eu passava um lápis e na hora que eu estava voltando para casa, eu tinha todo o trampo de limpar, até que minha mãe um dia percebeu e brigou comigo. Antes de eu encerrar a sessão de traumas que já foram bem resolvidos e hoje em dia são motivos de piada na minha família, eu preciso falar da vez que meu pai foi no Monte de Cristo e queimou todos os vinis que ele tinha. 1 minuto de silêncio, por favor, para esse momento. Gente, vocês têm noção das preciosidades que tinham lá? Pink Floyd, Queen, Nirvana, Metallica, Beatles. Pelo menos eu casei com um homem que tem uma coleção linda. Hoje eu entendo tudo que levou meus pais a serem tão conservadores e que eles estavam só tentando me proteger das maldades do mundo. Quando a gente tem filho, a gente fica cara a cara com uma vulnerabilidade muito singular, muito única. Se a gente não tem controle da nossa própria vida, como é que a gente vai manter os nossos bens mais preciosos seguros? E aí, como não existe fórmula mágica para a criação de pessoas, cada um vai adotando as suas próprias estratégias para lidar com a frustração da gente não saber exatamente o que a gente tem que fazer. Acontece que algumas estratégias adotadas, elas não têm o mesmo resultado que a gente espera e podem às vezes até atingir o resultado oposto do que a gente gostaria. E é sobre isso que eu quero falar aqui também, com muito respeito e sem julgamento de forma alguma, porque eu super entendo que quando a gente se encontra nesse estado de vulnerabilidade, tudo que a gente quer fazer é se proteger. E muitas vezes a gente se protege de uma maneira muito tóxica e a gente protege as pessoas que estão em volta da gente dessa forma também. Então, se de repente você tem um filho e às vezes você fica podando ele demais e às vezes você vê que ele está escondendo coisas de você, talvez isso não seja por acaso, sabe? Então, assim, não que eu esteja criticando a sua forma de criar seu filho, por favor, não me entenda mal. Eu só estou dizendo que talvez exista uma forma melhor de abordar as coisas do que proibindo as coisas. Por exemplo, os meus pais, eles estavam criando uma filha que eles imaginavam que ia crescer de acordo com as normas da sociedade. E eu tô bem longe disso, né, gente? Vamos ser muito sinceros. Eu teria que ter me formado, eu teria que ter me casado virgem e eu teria que ter filho só depois do casamento. E isso já não é possível em nenhuma esfera da minha vida, porque eu já engravidei lá aos 16 anos, assim que eu descobri o que era transar. E a vida não é um conto de fada, gente. Por que existem tantos contos de fada, assim, que faz a gente acreditar que a vida é desse jeito? Porque não é assim, e nunca vai ser. Sempre vai ter as coisinhas que vão entrando no caminho. No meu caso foram espermatozoides, tô brincando. Mas eu amo, inclusive, gente, eu amo ter filhos, amo. Se eu fosse rica, eu teria milhares, assim, milhares. Só não gosto de ficar grávida. Mas ter filhos e ser mãe, pra mim, assim, ó, minha maior realização. Mas como eu estava falando, vou até voltar aqui. Mas aí o que aconteceu? Ao ser privada de tudo aquilo que eu queria, eu fui me tornando cada vez mais rebelde e especialista em mentir, especialista em enganar os meus pais, em fazer coisas na escondida, em estar sempre em alerta. E já que eu não me sentia acolhida a ser quem eu queria ser na época, na presença deles, eu buscava ser isso longe. Então, assim, não tem como a gente controlar tudo. Por mais que você ache que tá tudo ali sob seu controle, de repente seu filho tá fazendo alguma coisa que você não sabe porque tem medo de você. Né? Então, assim, gente, a última coisa que eu quero para meus filhos, inclusive, se algum dia eles assistirem isso, eu quero que assistam, assim, quando a maturidade chegar. Tô fazendo isso, meus filhos, é pra vocês entenderem a mamãe, viu?
para vocês entenderem passo a passo da mamãe e para vocês não cometerem os mesmos erros, tá bom? Mamãe ama. Mas isso de ficar fazendo tudo escondido o tempo todo me fazia me sentir muito culpada. Não tem como, né, gente? Quando a gente sente que tá fazendo uma coisa que é errada, por mais que não seja, a gente se sente culpado, a gente carrega aquele sentimento de culpa, né? Mas enfim, gente, agora só para encerrar esse assunto, eu quero ressaltar que atualmente a minha relação tanto com meu pai quanto com a minha mãe são saudáveis, a gente conseguiu ressignificar muitas coisas na nossa trajetória. O curso de psicologia da minha mãe está ajudando muito, meu pai está fazendo terapia, tudo é um processo, tá tudo em movimento, então tipo assim, gente, se vocês também já passaram por situações parecidas, não percam a fé. Porque tudo pode acontecer, tudo pode dar certo. E se todo mundo fizer a sua parte direitinho, a gente consegue extrair o melhor dessas situações indesejadas. Hoje em dia, como eu falei, a gente consegue dar risada de várias dessas coisas que eu citei aqui. E eu espero, papai e mamãe, que vocês não estejam bravos comigo. Eu vou até comentar com vocês antes de eu postar isso, porque senão vai dar problema. Tô brincando, gente, não é problema assim não. Eu não considero meus pais culpados de nada, muito pelo contrário, eles me ajudaram e eles me fortaleceram muito a ser quem eu sou hoje. A minha mãe me inspira imensamente com a força dela, com a garra dela, com a força de vontade dela, o jogo de cintura dela, o equilíbrio que ela tem. Eu amo a minha mãe e eu me inspiro muito nela. O meu pai, ele é o mestre das artes, ele toca violão muito bem, ele sempre me inspirou a cantar. Então ele é essa parte artística, essa parte sentimental da minha vida. Eu não vivo sem eles. E eu espero que eles estejam ok com tudo isso. Mas eu acredito que eles concordam em partes que essa educação conservadora pode ter sim prejudicado um pouco. Mas gente, tudo que foi, foi. E se foi do jeito que foi, era porque era pra ter sido. E se era pra ter sido do jeito que era, é porque, enfim, gente, ó. E ó, se eu tenho meus 3 filhos hoje aqui, é por causa de tudo isso, de todas essas histórias, então eu não quero apagar nada disso. Super obrigada, papai e mamãe, por tudo! E não existe manual de criação de filho, né? Eu acredito que a gente deve criar os filhos na base do amor, da educação, do respeito, da transparência, da verdade. É assim que eu educo meus filhos e até então tem dado certo. Porque tentar manipular a verdade de forma com que seu filho se sinta preso vai só fazer ele querer fugir. E essa era a minha maior ambição: sair de casa logo. Em 2003, quando eu tinha 7 anos, nasceu meu irmão Lorenzo, que foi o meu grande parceiro durante os anos. Minha mãe me conta que quando ele nasceu, ela estava descansando no hospital e quando ela abriu os olhos, ela me viu segurando o Lorenzo no colo e não tinha ninguém perto e o Lorenzo estava dormindo. E ela me perguntou, como assim? O que você está fazendo com ele no colo? Dá ele aqui. Eu falei, ele estava chorando. Eu peguei ele e fiz ele dormir. Ou seja, a veia materna já estava dentro de mim mesmo. Não acredito assim em instinto materno nem nada, mas que era pra vir, era, viu, gente? Chegando em casa, eu já aprendi a dar banho, trocar fralda, fazer dormir, dar comida, tudo. Minha mãe voltou a trabalhar 4 meses depois de ter o Lorenzo e eu fiquei feliz em poder ajudar ela com algumas funções enquanto ela estava trabalhando. A gente foi ficando cada vez mais grudadinhos enquanto eu acompanhava meu melhor amigo crescer. Em 2010, a gente mudou para um condomínio onde meus pais tinham construído uma casa. Eu tinha os meus 13 anos entrando na adolescência. Foi lá que eu comecei a fazer algumas amizades e os meus primeiros crushes. Meus hormônios estavam à flor da pele naquela época, mas eu tinha aprendido na igreja que namoro só a maneira de Deus. A igreja que a gente frequentava era cheia de regra. Antes do casamento só podia pegar na mão, nem beijinho podia. E os casais, eles não namoravam, eles oravam. E eles ficavam ali orando, conhecendo a família, até Deus aprovar e eles casarem. Eles podiam dar o primeiro beijo no altar e na noite de núpcias, né, perder a virgindade. Acontece, gente, que eu não queria orar. Eu queria experimentar coisas novas. Eu estava no auge da minha pré-adolescência, com os hormônios à flor da pele. E eu tinha vários crushes ali no condomínio, escondido dos meus pais, lógico. Mas tinha um que me atraía em específico, que eu sempre via ele jogando bola e tal, mas acontece que ele era mais velho.
E talvez isso fosse o principal, porque eu sempre me achei muito madura para minha idade e eu sempre gostei de alvos inalcançáveis. Eu via que ele me olhava e tal, então quando eu tive a primeira oportunidade eu investi com força até que deu certo. Eu sabia que ia dar certo, mas na hora eu fiquei até um pouco lisonjeada. Mas isso é porque a gente, nós mulheres, somos ensinadas que conquistar um homem é o nosso maior objetivo de vida. Então, quando eu, com 14 anos, vi que um cara de 19 estava perdidamente apaixonado por mim, missão cumprida. E aqui, gente, eu vou precisar inventar um nome fictício para ele, porque ele não é muito das exposições não, viu? Deixa eu pensar. Acho que vai ser Léo. Então, o Léo, tá? Eu e o Léo, a gente começou a se relacionar no começo de 2011. E eu não queria deixar nada às escondidas, porque eu já tava me sentindo culpada demais. Então, logo eu já virei pra ele e falei assim, olha, você quer ficar comigo? Você quer namorar comigo? Então você tem que ir lá e tem que pedir pro meu pai. E aí tem algumas regras que a gente vai ter que burlar e tal, mas na hora você vai lá, aceita e tudo de bom. Aí ele falou, não, beleza e tal, tá. Comecei a assunto da minha mãe, que já ficou super feliz por me imaginar com um cara que já estava na faculdade e que parecia ser responsável. Eu não tinha a intenção de perder a minha virgindade tão cedo, até que certo dia o Léo virou pra mim e falou assim, olha, eu sei que a gente ainda não tinha conversado sobre isso, mas eu já tive um relacionamento antes e eu já fiz sexo. E eu não conseguiria ficar num relacionamento estável sem transar. Sem pressão, tá? Aí eu falei, ah, não, beleza, sem pressão, ok. Aí chegou o dia 17 de janeiro de 2011. O dia que o Léo pediu minha mão em namoro para os meus pais. E meus pais disseram que sim. Mas não tão fácil, né, gente? Isso depois de uma longa conversa sobre hombridade, santidade. Meu pai deixou, mas com duas condições. Primeira, sexo só depois do casamento. Segunda, vocês nunca vão poder ficar sozinhos. Sempre vai ter que ter um terceiro acompanhando. Eis que a gente começou a namorar e eu estava mais feliz do que nunca, tirando o fato de que eu não podia exibir o meu namorado mais velho no shopping sozinha, porque eu sempre tinha que levar meu irmão Lorenzo de 7 anos junto com a gente em todos os rolês de casais que a gente dava. Ele ia para todas as cafeterias, assistia todos os filmes com a gente. Lorenzo, eu te amo assim, ó, do fundo do meu coração. Você me perdoa, deixa eu te pedir perdão, mas você me perdoa aqui publicamente? Ai, enfim, que situação, né? Eu tava mais feliz do que nunca namorando meu crush, prestes a entrar no primeiro ano do colegial da escola mais pop que tinha na cidade. Isso mesmo que vocês ouviram, eu tinha acabado de formar na 8ª série e eu tava namorando um cara que tava na faculdade. Cool, né? Pena que nem carona ele podia me dar sem que meu irmão estivesse junto. Mas tudo bem, eu já era madura demais pra minha idade. Garotas de 14 anos, parem, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Repito, garotas de 14 anos, parem, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Nessa época eu estudava de manhã e meus pais trabalhavam fora. A gente tinha uma moça que trabalhava lá em casa, mas ela ia embora por volta das 3, meu irmão estudava de tarde e era essa a hora que a gente começou a se encontrar durante as tardes, eu e o Léo. Aí eu me encontrei num cenário completamente inseguro e vulnerável, porque as minhas amigas ainda não estavam transando e a minha mãe, assim, eu não tinha liberdade nenhuma de falar sobre isso com ela. Se eu fizesse aquilo antes do casamento, eu estaria pecando. E quando eu perdi a minha virgindade, gente, realmente foi um dilema pra mim. Eu fiquei me sentindo tão culpada, mas tão culpada, mas tão culpada. Eu cedi ao desejo e depois de perder a virgindade, eu lembro que chorei muito pedindo perdão pra Deus por ter pecado. Eu me senti impura por não conseguir segurar o impulso, mas eu sabia que eu precisava tomar alguma providência em relação a isso, então eu fui na ginecologista e comecei a tomar um anticoncepcional. Mães de meninas, importante, a gente precisa educar sexualmente as nossas meninas, porque os meninos estão sendo hiperestimulados desde cedo a terem várias parceiras sexuais.
A gente não pode podar elas. A gente precisa entender que elas são mulheres assim como nós e todo mundo tem desejos, vontades. A gente precisa sempre educar formas de se prevenir e de se manter segura. E esse papo é muito importante. E mães de meninos, papo importante aqui, hein? Além de prevenção, a gente precisa falar também sobre respeito e consentimento com os nossos meninos. Eu tomei anticoncepcional durante 2 anos, com a desculpa de que eu sentia muita cólica. Em minha defesa, eu realmente sentia muita cólica, mas eu precisei falar isso para a médica poder me receitar um anticoncepcional. E anticoncepcional é uma coisa que acaba com o corpo da gente, né? Com 2 anos eu comecei a sentir uma enxaqueca fortíssima e alguns outros efeitos colaterais que estavam prejudicando várias esferas da minha vida. Nisso eu fui trocar o anticoncepcional e na pausa dos remédios eu engravidei. E gente, não passava pela minha cabeça que eu fosse engravidar. Quando eu falo isso, eu falo assim, não passava. Você sabia muito bem o que você estava fazendo, gente. É claro que a gente sabe o que a gente está fazendo. É claro que na teoria a gente sabe que tem consequência. Mas vai perguntar para quem teve filho acidentalmente se a pessoa sabia mesmo que ia engravidar. Porque a gente não sabe, a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Até que acontece. Viu? Fica a lição. Para vocês que não gostam de aprender na prática. Eu sei que eu fiz o meu primeiro teste de gravidez sozinha, no banheiro da igreja, na hora que eu fui pro ensaio do louvor, um pouco antes do culto começar, e era a primeira noite que eu ia cantar uma música sozinha, fazendo um solo lá na igreja. Eu fiz na igreja, fiz naquele momento, porque eu pensava que ia dar negativo. Eu tinha certeza que ia dar negativo. Quem colocou na minha cabeça que a minha menstruação estava atrasada foi o Léo. E quando deu positivo, gente... Eu primeiro não acreditei, né? Eu olhei aqueles 2 risquinhos assim e eu parti para negação. Eu me agarrei àquele 1% de chance de que eu poderia não estar grávida. Olhei a bula falando assim, 99,8% de precisão, então 0,2% de certeza que eu não estou grávida. E é nisso que eu vou me agarrar. E aí eu fui cantar meu solo na igreja. Nisso eu ainda não tinha compartilhado com ninguém, só sei que eu olhava para os meus pais, olhava para o meu irmão, olhava para o Léo e eu chorava enquanto eu cantava, enquanto todo mundo achava que eu estava sendo tocada por Deus. E eu tava... Gente, meu mundo tava caindo ali. Eu chorava me sentindo tão culpada, pensando, gente, era tão simples, por que eu não seguia a regra? Deus está me punindo. Na saída do culto, eu precisei contar pro Léo do resultado positivo. Nós 2 sabíamos que a minha família não ia aceitar muito bem, mas o que a gente não sabia era que o impacto que isso ia ter na nossa vida ia ser muito maior do que a gente imaginava. Mas isso fica pro próximo episódio, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa minha forma de compartilhar um pouco da minha história com vocês. A partir do próximo episódio que eu vou entrar um pouco mais sobre a gravidez na adolescência, eu quero também contar relatos de pessoas que também passaram por experiências parecidas. Então, se você foi mãe adolescente, se você foi mãe antes da hora, me manda seu relato lá no Instagram, me segue no @maternacomigocast e no meu Instagram pessoal, Georgiana Leite, onde vocês vão poder acompanhar um pouco mais da minha vida com a minha família e com os meus 3 filhos lindos. Lembrando que eu estou fazendo esse podcast por livre e espontânea vontade, sem nenhum investimento, apenas com o meu celular e com as minhas habilidades de fala e edição. Então, quem puder ajudar e tiver alguma forma de ajudar, quem quiser patrocinar, vamos que vamos, porque eu tô que tô, hein? E tem muita coisa ainda para destrinchar nessa história aí. Então tá, um beijo e até semana que vem.